Você vai se surpreender com essa explicação bíblica. O pecado não só te mata, ele te transforma também num monstro. Você duvida? Deixa eu te provar. Existe um cara na Bíblia chamado Daniel. Daniel, basicamente, era um profeta de Deus que também foi um escravo de guerra. No Antigo Testamento, o povo de Israel perdeu uma guerra contra um império chamado Império Babilônico. Por causa dessa derrota, os povos babilônicos levaram diversas pessoas pra Babilônia, como se fossem presos políticos, tá ligado? Agora, olha só que doideira. Esse cara, chamado Daniel, ele tinha diversas visões e sonhos proféticos. Ele inclusive escreveu um livro da Bíblia chamado Livro de Daniel, que contém essas visões proféticas. E esse livro é muito doido. Por que ele é doido? Porque dentro desse livro estão as profecias mais complexas e absurdas da Bíblia. Existem profecias, por exemplo, no livro de Daniel que ainda vão acontecer no futuro. Doideira! Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque em uma das visões que Daniel teve, aconteceu algo interessante. Essa passagem tá lá em Daniel capítulo 7, se você quiser ler. Basicamente, Daniel teve essa visão enquanto estava dormindo. Daniel teve um sonho. Nesse sonho, Daniel viu saindo do mar 4 grandes bestas. Ou seja, ele sonhou com um monstro saindo do mar. Presta atenção na doideira. 3 desses monstros eram meio que animais bizarros. Um deles, por exemplo, era um leão com asas. O outro era um urso. E tinha um que era meio que um leopardo com 3 cabeças. Uma doideira. Inclusive, o 4º animal que saiu do mar era um ser tão bizarro que o profeta Daniel nem conseguiu identificar o que era aquilo. Agora, saca só que loucura. O livro de Daniel nos explica o que são esses monstros. E antes de eu falar pra você, o que você acha que é? Você acha que esses 4 monstros são ET? É no futuro, ET. Você acha que é o demônio? Você acha que é o diabo? O diabo vai aparecer, vai sair do mar. O diabo é a besta. O que são essas 4 bestas que saem do mar no livro de Daniel? O que são? Acredite se quiser, meu irmão. Essas bestas eram seres humanos. A Bíblia fala que cada uma dessas bestas representavam reis poderosos aqui na Terra. Reis parecidos com o rei da Babilônia, que estava escravizando Daniel. Ou seja, olha que doideira. O pecado desses imperadores e desses reis do mundo foi tão forte que eles se transformaram espiritualmente meio que em monstros. E isso é muito louco. Se você não está entendendo o porquê, relaxa que eu vou te explicar agora. O ser humano, ele simplesmente não foi criado para ser um monstro. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados à imagem de monstros ou de animais. Porém, quando damos voz ao pecado, a gente meio que perde essa imagem e semelhança de Deus. E por isso nos transformamos em seres piores do que nós já somos. O pecado literalmente nos transforma em bestas. O pecado, ele nos transforma em monstros. É por isso que a Bíblia relata, por exemplo, diversas atrocidades que os seres humanos fazem por causa do pecado. Por exemplo, a história de Caim e Abel. E se você não conhece essa história, basicamente é a história de um irmão que mata o outro por causa de inveja, por causa de pecado. É por isso, inclusive, que o mundo tá desse jeito, em que uma pessoa mata a outra por causa de dinheiro ou por causa de qualquer outro problema banal. É por isso que existe esse tanto de assassinato, esse tanto de guerra, esse tanto de crime hediondo. Por quê? Porque a gente deixa de ser imagem de Deus por causa do pecado. E nos transformamos, consequentemente, em monstros. Porque não há nada mais perigoso do que um ser humano que não tem Deus no coração. A pessoa que não tem Deus no coração não tem limite, literalmente, pra nada. A pessoa pode fazer qualquer coisa. E isso é muito perigoso. O pecado não só nos mata, como nos transforma em algo pior que nós já somos. Muito louco isso, né? E tu sabe o mais absurdo disso tudo? É que quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez lá no Éden, lembra dessa história? Adão e Eva pecaram pela primeira vez, comeram o fruto proibido e foram enganados pela serpente, lembra? Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles foram enganados pelo diabo. E como que o diabo enganou Adão e Eva? O que o diabo disse? O diabo disse que se vocês comerem o fruto proibido, vocês serão como Deus. E adivinha só o que aconteceu? O pecado nos transformou inferiores até que os animais. Porque nem cachorro mata o outro por causa de inveja, só se ele tiver maluco. Você não vê cachorro, por exemplo, cometendo os crimes sexuais e as atrocidades que os seres humanos fazem. Entende? Na tentativa de tentar ser igual ou até maior que Deus, os seres humanos se tornaram pior até que os animais. E o mais horrível disso tudo, sabe o que é? É que no Jardim do Éden, nós já éramos como Deus. Nós éramos imagem e semelhança dele. Nós tínhamos domínio e governo sobre todo o Jardim do Éden. Deus deu isso pra gente de graça. Então olha só que louco. Pra nos convencer a pecar contra Deus, o diabo nos ofereceu algo que nós já tínhamos. E quando a gente pecou, a gente perdeu tudo que a gente ganhou de graça. Meu Deus do céu. Infelizmente hoje eu vejo muita gente brincando com o pecado, como se o pecado fosse só questão de regra. Ah, Deus não quer que eu faça isso porque Deus é chato, porque Deus é religioso. Isso aí é vaidade de Deus. Não, meu amor, entenda. Deus não quer que você peque porque o pecado, ele te transforma em algo que você não nasceu pra ser. Ele transforma você, a humanidade, que é uma das maiores criações de Deus, em um monstro, uma besta. Então, sabendo disso tudo, honestamente, vale a pena seguir esse caminho de pecado?